Fala pessoal, tudo bem? O xadrez internacional está ficando cada vez mais sinistro e parece que o Brasil já escolheu o seu lado nesse novo jogo que está sendo jogado aí no cenário global e tudo indica que a gente vai colher as consequências e os frutos disso aí, ok? Vou explicar tudo em detalhes para vocês. Antes disso, gostaria de falar para vocês que você está convidado para vir estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. Ali a gente vai estudar educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, os jogos de poder lá fora, como eles influenciam aqui dentro. Muito conteúdo urgente, importantíssimo para vocês, tá? Vem estudar conosco, o link aqui embaixo, fora os livros A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, meu livro novo, e também o mais recente, que é o Mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista. Links aqui embaixo, garanta já a sua vaga e o seu livro. Vamos lá. A gente sempre ficou conhecido por ser o país da ginga, do rebolado, do futebol, do drible, da alegria e da amizade. Talvez a gente esteja perdendo um pouco esse status, né? Hoje eu já não sei mais se a gente consegue manter essa ideia da política da boa vizinhança com a potência americana. É claro que a potência americana está cambaleante, mas ainda é super poderosa, né? Não só, não sei se a gente vai conseguir manter a nossa política da boa vizinhança com a potência americana, mas também com os seus aliados no Ocidente, principalmente a Europa e os países pertencentes à OTAN. Isso porque as declarações recentes em visita oficial lá no Dragão acenderam o sinal vermelho na diplomacia internacional e não só isso, né? Todas essas falas contrárias ao dólar, críticas à postura de Washington quanto ao conflito lá na Europa, levaram o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca a responder com dureza a postura brasileira, né? O John Kirby ele chegou a utilizar termos pesados assim, né? Por exemplo, ao defender que a diplomacia brasileira estava papagaiando o Moscou e Pequim. Tudo muito estranho, principalmente para quem afirmava que a gestão anterior que tinha levado o Brasil à condição de pária internacional, tá? Vejam só o trecho mais ou menos do que o John Kirby falou, esse representante, esse oficial da Casa Branca. Ele disse assim: acreditamos que é profundamente problemática a maneira como o Brasil tem abordado essa questão, tanto de forma substancial quanto retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa não estão interessados na paz ou que somos responsáveis pelo conflito. Honestamente, nesse caso, o Brasil está reproduzindo a propaganda de Moscou e de Pequim sem dar atenção aos fatos, fecha aspas, foi o que disse o oficial da Casa Branca. São críticas pesadas, trazem um tom e também palavras que nós não estamos acostumados a ouvir em relação ao nosso país. Tudo isso exatamente no momento em que as tensões entre Washington e Pequim atingem níveis alarmantes. A gente ouve falar sobre receios de eventuais embargos contra o Brasil, inclusive. Aí você pode dizer: Daniel, é muito improvável embargos contra o Brasil. Pode parecer algo improvável, mas a gente não pode esquecer que o senador americano Ted Cruz ele defendeu a imposição de sanções ao Brasil quando navios de guerra iranianos foram autorizados a atracar no Rio de Janeiro no início deste ano. Recentemente, inclusive, foi apontado que o acordo entre Brasil e Suécia para a aquisição dos caças Gripen pode ser impactado, em virtude do nosso alinhamento com Moscou. Agora você precisa entender como é que as coisas na diplomacia internacional têm consequências, porque países têm vínculos e países têm, às vezes, inimizades históricas. E existe uma inimizade histórica entre a Suécia e Moscou. Para isso você tem que entender um pouco da história, né? Porque aquela ideia, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. É exatamente o que a gente está vendo no Brasil hoje, principalmente com os erros que foram cometidos pelos venezuelanos e pelo pessoal do Equador, quando pegaram empréstimos com Pequim, dando como garantia desses empréstimos o seu petróleo. Não conseguiram pagar os empréstimos, ficaram sem o seu petróleo. Vejam só como é que é a situação, né? O Brasil pode ir para esse caminho? Deus queira que não, mas não é impossível não. Então, o Brasil tem um acordo com a Suécia para a aquisição desses caças de Gripen e isso pode estar altamente comprometido com o nosso recente alinhamento com Moscou. Por quê? As autoridades suecas teriam receio que itens sigilosos desse acordo que foi estabelecido com o Brasil pudessem acabar caindo nas mãos de Moscou.
Nesse contexto, a gente não pode esquecer do histórico problemático entre Moscou e os suecos, né? Primeiro, Suécia e Moscou se enfrentaram no grande conflito do norte entre os anos 1700 e 1721, conflito esse que trouxe até fim ao Império Sueco. Talvez você nunca tenha ouvido falar no Império Sueco, mas existia, né, o Império Sueco, e isso fez com que a Suécia perdesse boa parte do seu território e nunca mais conseguisse retomar o posto de potência europeia. Logo depois, ainda no século XVIII, aconteceu o conflito russo-sueco, 1788 a 1790, que terminou praticamente no empate, sem mudanças territoriais ou políticas significativas, né? Para completar, hoje a Suécia está prestes a ingressar na OTAN, abdicando da sua tradicional postura neutra. Esse é outro elemento de tensão que pode atrapalhar as relações do Brasil com Estocolmo, que é a capital da Suécia, né? Porque a Finlândia, que tem 1.300 quilômetros de contato territorial ali com o país do pudim azedo, já entrou para a OTAN, né? Isso significa que mais equipamentos bélicos apontados para a capital lá de Moscou podem ser instalados já imediatamente. Agora a Suécia também está querendo entrar nessa aliança do Ocidente e pode ser que assim a gente esteja aí vendo diante dos nossos olhos a inacreditável, mas real construção do cenário do final dos tempos, né? Então, pessoal, refletindo sobre isso, a gente chega a conclusões assim meio até ridículas, né? Por exemplo, alguns internautas falaram brincando, né? O Brasil estava entre se aproximar dos Estados Unidos ou se aproximar de Moscou e Pequim. Ele poderia ficar amigo dos dois ao mesmo tempo ou ele poderia brigar com os dois ao mesmo tempo. Mas pelo menos parece que a gente só vai ficar debaixo de sanções de apenas um dos lados e não de ambos simultaneamente. É o que muitos têm falado ironicamente, né? A gente só vai sofrer sanções norte-americanas e europeias, mas não de Moscou e Pequim. Vejam que situação complicada, vejam a que situação complicada nós chegamos e mostra como é que essa pregação de que a diplomacia de alto nível voltaria a funcionar, isso na verdade não está se concluindo como nós havíamos escutado, principalmente no setor midiático tradicional, né? Inclusive, as falas problemáticas, elas não terminaram, elas continuam acontecendo, principalmente quando nós vemos aí num evento que aconteceu na última sexta-feira, um evento online sobre o clima, em que participaram o chefe do Executivo Nacional e também o presidente Biden. E o líder brasileiro falou que não tem como a gente falar de sustentabilidade instigando um conflito bélico. Mais uma vez deu uma cutucada lá no tiozão Amber Vision lá do tio Biden, né? E ao mesmo tempo o governo norte-americano está oferecendo 10 vezes mais de ajuda para a Amazônia, o que pode parecer um sinal ali de amizade, mas no final das contas o que está acontecendo é que eles estão oferecendo essa ajuda mais no sentido de garantir o controle sobre os recursos das riquezas amazônicas do que para proteger a floresta, obviamente, tá? O que você acha disso tudo? Você acha que se tiver um conflito deflagrado internacionalmente, como a gente fica nesse cenário? É claro que se você pensar no segundo grande conflito mundial, que aconteceu entre os anos 1940 e 45, a gente tinha uma situação parecida, né? Porque Getúlio Vargas, ele estava a princípio mais alinhado com o eixo, com Itália e com Alemanha e com o Japão. Porém, através de uma pressão norte-americana, o Brasil acaba entrando na encrenca ao lado dos Estados Unidos, inclusive porque, segundo foi relatado oficialmente, submarinos alemães teriam afundado navios brasileiros. A gente não sabe até que ponto isso foi uma operação de bandeira falsa ou não. Falando nisso, operação de bandeira falsa é algo que, se você não entender hoje em dia, você fica por fora geral, porque quase todas as grandes mudanças da história foram desencadeadas por operações de bandeira falsa. Tem que ficar muito atento com relação a isso. Deixo um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal.
Fica o convite para vocês estarem no treinamento Manual de Sobrevivência 2023, vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar um ano inteiro com a gente e também adquirir os livros, principalmente A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo e o mínimo sobre o Manifesto Comunista, ok? Um abraço, valeu!